Então, ontem, no final da tarde, houve uma reunião do presidente Lula, ele convocou de emergência todo o seu ministério. Foi impressionante a convocação, porque os ministros, em geral, estão por aí, né? Estão pelo Brasil, não estão, mas estava todo mundo aqui em Brasília, 38 ministros participaram dessa reunião. Foi uma reunião emergencial, efetivamente, não foi transmitida a abertura, mas Lula mudou o tom. Lula mudou o tom, isso foi bastante importante. Olha o que ele disse na abertura da reunião. Porque esse fenômeno que aconteceu, me parece que não foi só o fenômeno da chuva. Me parece que tem o fenômeno também das pessoas que não cuidaram das comportas. Está falando do prefeito de Porto Alegre, né? O Sebastião Mello. Que deveriam ter cuidado há muito tempo. Mas tudo isso é um problema, aí ele dá uma amenizada, né? A ser resolvido daqui para frente, nós vamos tentar apresentar a nossa contribuição ao povo do Rio Grande do Sul, inclusive apresentando uma discussão nacional para resolver definitivamente a questão das enchentes na cidade de Porto Alegre e na região metropolitana. Ele dá uma amenizada no final, mas o fato é que há uma mudança naquela postura, todo amor, né? Somos todos irmãos, com esses bandidos, né? Com esses criminosos como o Sebastião Mello. Isso não está acontecendo ainda em relação ao Eduardo Leite, né? A relação de Lula com o Eduardo Leite está sendo uma relação toda carinho até o momento. Vamos ver até quando isso vai, porque não existe essa correspondência do lado do Eduardo Leite, não. A coisa lá no Rio Grande do Sul, quem está no Rio Grande do Sul sabe como o bicho pega. O Eduardo Leite de público fala que não, agradece, etc., mas o combate político e ideológico não é só com a extrema-direita, é com esta chamada. Extrema-direita é o Sebastião Mello, é com a direita cheirosinha. O Sebastião Mello, inclusive, importante dizer, Sebastião Mello é o queridinho do setor imobiliário do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Ele liquidou Porto Alegre, entregou Porto Alegre para as grandes construtoras e para o setor imobiliário que estão lá ainda hoje fazendo a defesa dele. Tá? Então, essa fala do presidente Lula na abertura da reunião foi bastante importante. Vamos ver como é que isso vai se desdobrar daqui para frente. Gente, eu tenho acompanhado o bastidor aqui do governo em Brasília. O governo, há um clima de enorme preocupação no governo. O governo considera que agora melhorou um pouco, mas que vinha sendo derrotado na batalha da comunicação. Mas não é só na batalha de comunicação. O presidente Lula considera que há ainda uma desarticulação grande do governo federal nas ações lá no Rio Grande do Sul. Então, há um cenário interno de enorme tensão do governo Lula. Lula sabe que está jogando a sua liderança nesta crise do Rio Grande do Sul. E mais do que isso, que precisa demonstrar capacidade de liderança para iniciar um processo efetivo de reconstrução do Rio Grande do Sul. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Lula, no final da manhã, teve outra reunião, que é uma reunião com alguns ministros, né? Estava lá o Paulo Pimenta, estava o Rui Costa, estava a Esther Dweck, estava o Valdez. Aí participaram também uma parte da reunião o Pacheco, depois entrou o Lira, com o Eduardo Leite, com o governador Eduardo Leite. Então foi para falar de uma série de temas, vamos falar de um deles agora, que é a questão da dívida do Rio Grande do Sul, mas Lula foi para cima no tema das fake news, né, Rebeca? Exatamente, Mauro. Mais uma vez, nessa reunião, ele voltou a falar sobre esses criminosos. Eu sempre vou qualificar como criminosos essas pessoas que fazem desserviço em meio a tanta soma de esforços que os voluntários, agentes socorristas estão imprimindo lá no Rio Grande do Sul. E ele classificou essas pessoas que espalham as fake news como provocadores baratos que vendem mentiras e atrapalham, né, toda a articulação. E na fala, o Lula disse, olha, tem muita gente, voluntários, militares,
se matando para trabalhar, para ajudar, e tem pessoas que continuam vendendo mentiras, continuam vendendo desgraça, inventando histórias. Segundo o presidente, é preciso ter cuidado para que esses provocadores baratos não levem alguma vantagem. E ele disse: quem tem que ganhar aqui é o povo do Rio Grande do Sul, quem tem que ganhar agora são as mulheres, as crianças, os idosos, os trabalhadores, e temos que garantir que eles sejam tratados com a maior dignidade. O Lula voltou, então, a elevar o tom em relação a isso. E a gente falou aqui, das principais fake news que rolaram na última semana, inclusive dos parlamentares da direita também, não é só as pessoas comuns que não são políticos, falando em relação aos comboios de alimento, de ajuda humanitária que tem chegado, o que impede que as pessoas continuem doando, porque isso gera, de fato, uma pulga atrás na orelha de quem não está lá, não está acompanhando a situação de perto. E ontem eu vi também uma fake news dizendo, olha, é cada absurdo, Mauro, que a gente ouve. Recebi no grupo lá dos meus parentes também uma mulher evangélica dizendo que Deus estava castigando o Rio Grande do Sul porque o governador tem um relacionamento homoafetivo. E isso é muito perigoso, isso é muito grave, isso expõe as pessoas a uma violência extrema. A gente sabe, o que significa isso. Sabemos que os políticos que estão na linha de frente estão suscetíveis a passar por esse tipo de problema, porque faz parte da política. Claro que o bolsonarismo abriu a tudo aquilo que tem de pior na política, mas e as pessoas que não são? E as pessoas comuns, não é, Mauro? Aquelas pessoas que têm um relacionamento homoafetivo são colocadas novamente na mira desses negacionistas, desses criminosos, e isso me preocupa bastante. O próprio Pablo Marçal tinha dito, pouco tempo depois do show da Madonna, que o povo do Rio Grande do Sul tinha sido oferecido num culto satânico. Isso é muito grave, sabe? Porque as pessoas compram essa ideia. Tem muita gente que compra essa ideia e isso é muito preocupante. É essencial que o governo vá para cima com a Polícia Federal, com o Ministério da Justiça. Para finalizar essa parte da reunião, Mauro, o governo, o presidente Lula, também anunciou que o governo federal vai suspender a dívida do Rio Grande do Sul com a União, por 3 anos, o que deve avaliar o governo gaúcho em 11 bilhões de reais. Além disso, ele anunciou também que os juros do período referente às dívidas serão perdoados pelo governo. Ou seja, com a taxa de juros cobrada sobre as parcelas não pagas, cairá para 0, o que significa que vai sobrar aí também mais 12 bilhões de reais para ajudar na reconstrução do Rio Grande do Sul. E na semana passada, o governo federal publicou também uma medida provisória que disponibiliza outros 12 bilhões de reais para ações de enfrentamento no estado. Então, é isso que precisa ser divulgado, né, gente? Esta decisão do governo Lula de suspender a dívida e zerar os juros por 3 anos, ela ainda precisa ser aprovada pelo Congresso, tá? Então não é uma decisão, o Lula não pode assinar lá uma portaria e resolver isso. Vai ter ainda que ser aprovado nas próximas semanas pelo Congresso Nacional. O Eduardo Leite reclamou, porque ele quer o perdão da dívida, ele não quer a suspensão por 3 anos, ele quer o perdão da dívida. Este é um tema, tá, gente? Este é um tema. Aqui, nesse caso, é preciso avaliar bem, porque, de fato, os estados estão sendo sufocados pelo esquema de pagamento das dívidas. Isso é uma coisa tradicional no Brasil, né? Os juros do Brasil são nas alturas, os estados estão endividados, e aí, por conta do arcabouço fiscal, o governo federal, nesse caso, sufoca, esmaga os estados que ficam sem capacidade de investimento. São vários estados do Brasil em crise financeira grave. Então, esta questão é uma questão que precisa ser avaliada. Dá para perdoar, ou seja, dá para deixar de lado as dívidas? É preciso ver. No contexto do arcabouço fiscal, é claro, a margem é muito, muito reduzida. Vamos ver como essa discussão continua. Importante, Lula, apesar de não ter tido transmissão daquela reunião da tarde, tem uma parte toda fechada, vou contar agora o que rolou na parte fechada, teve esse discurso inicial do Lula, que é esse no qual ele fala das comportas, né? Pela primeira vez fala das comportas. Mas a reunião da hora do almoço, ali do final da manhã, desse grupo menor de ministros com o Eduardo Leite participou remotamente, foi toda transmitida. E aqui a fala do Lula sobre a questão das fake news, muito contundente, muito contundente. Aqui, a Marisa Neves falando que a querida deputada Melchiona também falou de perdão da dívida do Rio Grande do Sul. É isso aí. É uma questão
essa questão da dívida dos estados é uma questão crucial e é uma questão que, mais uma vez, eu tenho insistido aqui, diz respeito a essa coisa, essa loucura, como diz o Paulo Clias, do arcabouço fiscal e dessa meta de déficit zero, de superávit e mais o que vier pela frente. Por falar em Fernanda Melchiona, nós comentamos ontem aqui, mas foi formalizado ontem à tarde, de manhã a gente antecipou, foi formalizado ontem à tarde pela Fernanda Melchiona e outros parlamentares do PSOL, uma representação na PGR contra os deputados federais disseminadores de fake news lá no Congresso Nacional em relação ao caso das enchentes. São alvos da representação que foi endereçada à PGR. Vamos ver agora o que a PGR vai fazer. Todos do PL, tá? Felipe Martins, Gilvan da Federal, aquele da bandeira brasileira, Paulo Belinski, daquela história da namorada morta, Carol de Tone, de Santa Catarina, essa lá da Comissão de Constituição e Justiça, e o General Girão. Esses os 5. Tem mais 2 no União Brasil. O Coronel Assis e Coronel Ulisses. Essa coisa de general, coronel, que virou essa coisa horrorosa lá do Congresso Nacional, desses PMs aí, que não contentes apenas em matar negros pobres, torturar as pessoas nas periferias, agora vão lá desgraçar o país. Vamos ver o que Lula falou, então, durante a reunião. Estava muito indignado com esse tema das fake news. Mas não dessa magnitude. O estrago, não só das pessoas que se perderam, das pessoas que estão desaparecidas, mas até dos animais que a gente vê perdido, pendurado, sofrendo, é uma coisa que tem impactado muito a sociedade brasileira. E nós ainda, além da catástrofe, além da desgraceira toda, a gente ainda tem um grupo de negacionistas, de pessoas que tentam destruir as coisas boas que estão acontecendo. Ou seja, tem muita gente, voluntários, militares, sabe, se matando de trabalhar para ajudar, e tem pessoas que continuam vendendo mentira, continuam vendendo desgraça, continuam inventando história, e nós precisamos ter muito cuidado para que a gente não permita que esses provocadores baratos, essa gente que vive mentindo, que vive fazendo fake news, sabe, leve alguma vantagem. Quem tem que ganhar agora é o povo do Rio Grande do Sul. Quem tem que ganhar agora são mulheres, são crianças, são senhores aposentados, trabalhadores, que nós precisamos garantir que sejam tratados com o máximo de dignidade. É isso aí. Clima de enorme indignação e preocupação no governo federal em relação às fake news. Nós mostramos ontem aqui a pesquisa da Quest, né, Rebeca? 1/3 da população brasileira recebeu fake news. 1/3. 1/3 é a crosta bolsonarista na opinião pública. Deu até um pouco mais que 1/3, né? Cerca de 40%. Mas, de fato, as fake news estão tendo um papel decisivo neste processo de combate à catástrofe criminosa lá do Rio Grande do Sul. Fernando Pina perguntando aqui. O Fernando Pina perguntando aqui. Mauro, Rebeca, onde anda Simone Tebet? Não vejo o nome dela em nada até agora. Fernando, tem que ficar assistindo aqui fora o café. A gente tem falado da Simone Tebet desde a sexta-feira, todos os dias aqui, porque o bicho pega. A coisa ali é complicada. Nós vamos voltar a falar dela hoje, tá, Fernando? Segura aí. Daqui a pouquinho a gente fala da Simone Tebet. Então, como disse, ontem teve, depois dessa fala inicial do presidente Lula, então vamos lembrar, né? 2 reuniões. Uma reunião durante o dia, final da manhã, começo da tarde, com o Eduardo Leite, alguns ministros transmitido integralmente, né, numa sala menor ali do Planalto, e depois, no final da tarde, por volta de 5h30, uma convocação emergencial do presidente Lula para uma reunião ministerial sobre o Rio Grande do Sul. Ele fez uma fala curta, essa na qual ele denunciou a situação lá das comportas, que para nós aqui não é novidade, né? A gente tem falado disso desde a semana passada, mas o presidente Lula até agora não tinha apontado o dedo para os responsáveis, não pelas chuvas, mas pela amplificação da catástrofe, né? O Miola tem feito uma sequência de artigos desde que voltou de Portugal para Porto Alegre no final da semana, mostrando que se as comportas tivessem funcionado, Porto Alegre não teria sido inundada desse jeito que foi, mas não mesmo, né? Então tem responsabilidade direta. Quando fechou as portas, Rebeca, e a reunião então continuou rolando, aí o que aconteceu? Né? Primeiro,
Um tema foi o aeroporto Salgado Filho. O aeroporto Salgado Filho, que está lá, é mais um desses aeroportos privatizados, e aí a questão é, críticas a essa empresa de privatização, a tal de Fraport, né? Primeiro ia ficar fechado o aeroporto até sexta, depois ia ficar fechado até o final do mês. Agora não tem prazo, estão falando de até 6 meses. Sabe o que quer dizer? 6 meses com... Imagina Rio de Janeiro, 6 meses sem o Galeão ou sem o Santos Dumont. Imagina São Paulo, 6 meses sem o Cumbica. Belo Horizonte sem Confins. Inviabiliza, né? Inviabiliza a cidade. Então, vamos ver. Mas, como eu disse, um clima de muita preocupação, Lula, na parte fechada da reunião, disse que reclamou com os ministros, ele sente uma descoordenação do Ministério nas ações, disse que os ministros têm que ir de maneira coordenada para o Rio Grande do Sul, que só vale a pena ir para o Rio Grande do Sul quem tiver medidas concretas para anunciar lá no Rio Grande do Sul. Ele está preocupado, ele está bastante preocupado com a questão das ações concretas do governo e com a batalha de comunicação. Então, esta foi uma parte da reunião fechada, e depois, como eu disse, o Rui Costa, que fez esse relato sobre o aeroporto, reclamou muito do Eduardo Leite, dizendo que o Eduardo Leite está fazendo uma série de cobranças ao governo federal, mas que praticamente o governo do estado do Rio Grande do Sul tem estado praticamente inerte em ações concretas, né? Diz que até agora, olha só, quando começaram as enchentes, nós estamos em 14 de maio, faz mais de 2 semanas. Até agora, o governo do estado do Rio Grande do Sul não apresentou um plano de trabalho detalhado, tanto para a crise quanto para o pós-crise. E tem 14 dias. E o governo do Rio Grande do Sul não é um governo pobrezinho, não, né? É um governo que tem quadros técnicos, tem gente que não está sob inundação, tem gente que está trabalhando em outras frentes. Não tem, até agora, nada de orientação. No entanto, de plano detalhado do governo do Rio Grande do Sul. No entanto, Lula disse que não é a hora ainda de fazer o confronto público com o Eduardo Leite, não será feito esse confronto público com o Eduardo Leite no atual momento.